Ezequiel capítulo 11. Então o Espírito me elevou e transportou até a porta oriental do templo do Senhor, que está voltada para leste, o oriente. Ali, à entrada da porta, havia 25 homens, e vi entre eles Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaia, chefes do povo. Em seguida, Yahvé me revelou: filho do homem, estes são homens que estão tramando o mal e instruindo toda a cidade a praticar o que é maligno. Isto é o que eles têm ensinado ao povo. Ora, não é chegado o tempo de se construir casas? Afinal, esta cidade é uma panela e nós somos a carne dentro dela. Portanto, pregue contra eles, profetiza, filho do homem. Então o Espírito de Yahvé veio sobre mim e mandou-me dizer: assim diz o Senhor, ó casa de Israel, então é assim que tendes dito? Entretanto, eu conheço bem tudo o que estás pensando. Multiplicastes os vossos mortos nesta cidade, e com eles enchestes as suas ruas. Portanto, assim diz Yahvé, o soberano Deus: os corpos que jogastes nas ruas são igualmente de carne, e, de fato, esta cidade é uma caldeira. Contudo, eu os expulsarei do meio dela. Temeste a espada, mas eu trarei vossos inimigos armados sobre vós. Assim afirma Yahvé, o soberano Senhor: eu mesmo vos banirei da cidade e vos entregarei nas mãos de estrangeiros, pagãos, e os castigarei severamente. Eis que caireis um a um ao fio da espada do inimigo, e eu vos julgarei nas fronteiras de Israel. Então todos saberão que eu sou Yahvé, o Senhor Deus. Esta cidade não será uma panela para vós, tampouco sereis simples pedaços de carne dentro dela. Eu vos julgarei nas fronteiras de Israel, e ficareis convictos de que eu sou Yahvé, o Senhor, pois não tendes seguido e praticado os meus decretos, tampouco obedecestes às minhas leis, mas se conformaram aos padrões das nações pagãs que habitam ao vosso redor. E assim, enquanto eu estava profetizando, Pelatias, filho de Benaia, morreu. Então me joguei ao chão, com o rosto rente ao pó da terra, e clamei com grande voz: ai, Yahvé, ó eterno soberano, destruirás, afinal, todo o remanescente de Israel? Então a palavra de Yahvé veio a mim nos seguintes termos:
filho do homem, teus irmãos, sim, teus próprios patrícios, os homens de teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são os mesmos sobre os quais os habitantes de Jerusalém têm dito: eis que estais longe de Yahvé. É a nós que esta terra de fato foi concedida para ser nossa propriedade exclusiva. Portanto, replica a eles: assim diz Yahvé, o Senhor Deus, embora os tenha mandado para longe entre as nações e os tenha espalhado pelas terras, eu mesmo lhes servirei de santuário por algum tempo nas terras para onde foram expatriados. Sendo assim, afirma: assim diz Yahvé, o Senhor Deus, eu vos ajuntarei dentre todas as nações para onde os desterrei e vos trarei de volta. Dessas terras para a terra de onde foram espalhados, e então lhes devolverei a terra de Israel. Eles retornarão à terra que lhes dei e tirarão dela todas as suas imagens abomináveis e todos os seus ídolos detestáveis e inúteis. E lhes concederei um só coração e colocarei dentro de cada um deles um novo espírito. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então procederão de acordo com os meus decretos e princípios, e serão zelosos em obedecer às minhas leis, e assim serão de fato o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração está afeiçoado às suas imagens de idolatria e aos seus ídolos abomináveis, farei cair sobre as suas cabeças tudo quanto eles próprios têm feito. Palavra de Yahvé, o soberano Senhor. Em seguida, os querubins, acompanhados pelas rodas giratórias ao lado, estenderam as asas, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. A glória de Yahvé se levantou da cidade e parou sobre o monte que fica a leste, ao oriente da cidade. E então, subitamente, o Espírito de Deus elevou-me numa visão e transportou-me aos que estavam cativos em Casdim, Caldeia, Babilônia. E assim desvaneceu-se a visão que eu havia recebido, e contei aos exilados tudo quanto o Eterno havia me mostrado.